Intimação. Bom, no vídeo anterior nós falamos da citação, que é um ato que acontece exclusivamente para o acusado, informando da existência de um processo penal instaurado contra ele, e esse processo penal, ele se aperfeiçoa, ele se completa com a citação do acusado. Ponto. Então, a citação tem esse momento próprio, esse momento específico e essa condição única de informar o acusado da existência de um processo penal instaurado contra ele. Ponto. A partir daí, não existe mais citação. Não se fala mais em citação. Se fala em intimação. Ponto. Inclusive para o acusado. O acusado, pós-citação, ele passa a ser intimado dos demais atos processuais que irão acontecer. Então, isso acontece através da intimação. A intimação, diferentemente da citação, que é exclusiva para o acusado, suposto criminoso, o réu, a intimação vai acontecer para o acusado e demais pessoas, demais atores que devam comparecer no processo, que devam praticar algum ato processual. Por exemplo, a intimação do defensor, a intimação do Ministério Público, a intimação da testemunha para comparecer diante do juízo, a intimação de um perito para fazer a perícia, para poder comparecer diante do juízo, também a intimação da vítima, a vítima também é intimada, as testemunhas são intimadas, os peritos são intimados, o acusado é citado inicialmente, depois ele é intimado, entendeu? Então a intimação é a comunicação dos atos processuais, que nós vamos ver agora, que prevalece para o acusado e demais pessoas, demais atores que devam comparecer no processo penal. O patrasmente demonstra a gente que a situação de intimação em prova mais comum acontece em 2 parágrafos do artigo 370, que é o parágrafo 1º e o parágrafo 4º. Então, presta atenção. Eu criei uma bobagemzinha, um esquemazinho mais fácil para tentar facilitar a sua compreensão do parágrafo 1º e do parágrafo 4º do 370. Que a lei determina no parágrafo 1º que a intimação do defensor constituído, advogado querelante da assistente de acusação, aconteçam através do diário oficial. Enquanto que a intimação do Ministério Público, do defensor nomeado, que pode ser o defensor dativo ou o defensor público, como eu te expliquei lá em citação, vai acontecer somente pessoalmente. Aí, eu separei assim, 3 e 3. Os 3 primeiros eu os denominei de ricos. Os 3 derradeiros foram denominados de pobres. Por que rico? Por que pobre? Para tentar fazer uma analogia aí, meia estúpida até, mas para tentar facilitar a sua compreensão. Que eu disse assim, os 3 ricos são intimados pelo diário oficial, enquanto que os 3 pobres são intimados pessoalmente. Isto que você tem que guardar para a prova. Os 3 ricos, intimados pelo diário oficial. Os 3 pobres, intimados pessoalmente. Por que rico? Por que pobre? Porque para você ser intimado pelo diário oficial, você tem que ter o diário oficial. Só que o diário oficial, em especial o diário oficial dos estados, na página do judiciário, ele é um caderno enorme assim, com dezenas de páginas, grande, uma letra minúscula, que cada intimação vem num quadrinho lá pequeno. E aí, você tem que ter um aparato lá no seu escritório de pessoas para todo dia ler o diário oficial. Primeiro você tem que comprá-lo, que não é vendido, não é dado não. Você tem que ter uma assinatura do diário oficial, comprar o diário oficial todo dia, e enviar para um setor lá do seu escritório, para que o pessoal possa ficar olhando aquelas letrinhas, aqueles quadradinhos pequenos lá, todo dia, um por um, conferindo bem devagar, se tem alguma intimação para alguns desses advogados. Isso tem um custo altíssimo, amigão.
Aí você fala assim, mas tem a informática hoje que ajuda, tem umas prestadoras de serviço que ajudam. Tudo bem, você pode consultar isso também. Mas acontece que o que vale mesmo é citar ou não o Diário Oficial. Se constar do Diário Oficial e a internet falhou, seu programa de informática falhou, se aquele que faz a separação para você também falhou, amigo, você está intimado. Porque vale é o escrito no ato processual. A intimação, neste caso, acontece unicamente através do escrito do Diário Oficial. É por isso que eu os denominei de ricos, que têm condições de ter esse aparato. E por que têm condição de ter esse aparato? Porque eles estão naquele processo penal recebendo, ganhando. Quem que está ali recebendo, ganhando dinheiro? O defensor constituído, que é aquele defensor que o réu contrata, que o réu vai buscar, vai pagar. É o defensor constituído. Segundo, o advogado do querelante. Advogado querelante é um advogado na ação penal privada. O querelante é uma figura de ação penal privada. Não vai te interessar compreender a ação penal privada, não. Isso não precisa editar, não, viu, moço? Guarda só. Advogado do querelante. É um advogado também contratado que está recebendo para isso. Se ele está contratado, se ele está recebendo, ele está ganhando. Se ele está ganhando, ele pode contratar o Diário Oficial, ele pode ter esse aparato para consultar o Diário Oficial todo dia. E para o derradeiro, um que está também ganhando dinheiro para estar no processo penal, é o assistente de acusação. Esses três, defensor dativo, advogado querelante e assistente de acusação, que são os três descritos no parágrafo 370, eles estão no processo penal, de regra, ganhando dinheiro. Se estão ganhando dinheiro, se faz parte da atividade particular, profissional deles, eles têm condição de ter um aparato para consultar diariamente o Diário Oficial. Enquanto que os outros três são pobres. Estão ganhando também mas pouquinho, são funcionários públicos. O primeiro deles, o Ministério Público. Quem é o Ministério Público? O funcionário público. Ganha pouco. Não tem condição de ter esse aparato para estar consultando diariamente o Diário Oficial. O segundo, o defensor nomeado pelo juiz. O defensor nomeado pelo juiz é o primeiro, defensor público, que a outro também ganha pouco, não tem condição de ter aparato para consultar diariamente, assessorando. E para o derradeiro, o defensor dativo, que é um defensor que está obrigado, sob pena de multa, a estar naquele processo penal, e de regra, inicialmente, não está ganhando nada, está sendo contratado por ninguém, e está atuando de forma eficiente e eficaz naquele processo penal. São pobres. Na condição de pobre, não tem condição de adquirir e acompanhar o Diário Oficial diariamente. Então, a lei determina no parágrafo 4º que eles são intimados pessoalmente. Moço, olha o patrasmente aí, de intimação em prova, se não é, na maioria dos casos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º que ele vai quesitar de você. É por isso que eu separei nessa condição de 3 ricos e 3 pobres, unicamente com o objetivo de ajudar você, meu amigo. Para você não esquecer, 3 ricos, aquele advogado particular que está no processo penal recebendo por isso. Defensor constituído, advogado querelante, assistente de acusação. 3 pobres que está no processo penal por força do exercício daquela função pública ou por força de uma ordem judicial. O Ministério Público, o representante do Ministério Público é o promotor de justiça, o defensor público e o defensor dativo. Esses 2 defensores são da qualidade de defensor nomeado pelo juiz. Não esqueça também disso, não. Defensor nomeado é o defensor dativo e o defensor público. O defensor constituído, ele não é nomeado pelo juiz, ele é contratado pelo réu. O advogado querelante não é nomeado pelo juiz, ele é contratado pelo querelante, que é o autor da ação penal privada. O assistente de acusação, ele não é também nomeado pelo juiz, ele é contratado pelo réu, que é um advogado que vai assistir agora ao Ministério Público, advogado do acusado, de regra. Entendeu? Então, esses 3 são os ricos,
são intimados pelo Diário Oficial. Os outros 3 pobres, intimados pessoalmente.